Justiceiro no Princípio é um encadernado que reúne 3 arcos de história do Justiceiro. O primeiro contando a origem do Justiceiro no Vietnã e outros 2 mostrando a guerra dele contra a máfia e descobrindo conspirações dentro do próprio governo americano. Cara, essas aqui são algumas das melhores histórias já escritas sobre o Justiceiro de todos os tempos e por isso eu quero recomendar elas pra vocês. Então vamos falar um pouco sobre elas sem nenhum spoiler, é claro, pra você poder ler depois na boa. E aí meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal é só se inscrever pra não perder nada. Então, Justiceiro no Princípio é escrita pelo Garth Ennis e desenhada por Derek Robertson, Lewis LaRossa e Leandro Fernandes. A revista é publicada pela editora Panini e reúne as edições 1 a 4 de Borne e Punisher Max de 1 a 12 num total de 388 páginas, que é coisa pra caramba. Olha o tamanho da edição, é gigantesca. Ela tá custando R$113 no site da editora, mas fica calmo porque dá pra achar com preço em promoção se você procurar aí pela internet. Eu, por exemplo, paguei R$40 numa promoção do site da Saraiva, então recomendo que vocês fiquem de olho em promoções aí, porque aparecem preços mais baixos para essa edição. Então vamos comentar primeiro a história, é claro que sem nenhum spoiler, e no final a gente fala sobre a arte, beleza? Então, o encadernado é dividido em 3 arcos principais e o primeiro conta a origem do Justiceiro como um vigilante durante a Guerra do Vietnã nos anos 70. Essa ambientação do Vietnã é muito maneira pra quem curte documentos históricos, histórias de guerra também, porque a trama traz aquele clima de derrota e corrupção que foi a Guerra do Vietnã na vida real. E, inclusive, a edição traz uns textos sobre o contexto da Guerra do Vietnã, falando algumas curiosidades históricas pra situar o leitor dentro da ambientação desse contexto dos anos 70. É um texto bem informativo, achei bem legal. E aí, por causa desse clima de derrota na história, os soldados da trama não tem muita motivação, os caras se drogam, traficam drogas também, é um negócio bem absurdo, e as condições de trabalho deles eram muito precárias por causa da corrupção e porque ninguém tava mais levando essa guerra a sério. E esse cenário deprimente é usado pra mostrar como o Justiceiro é um soldado diferente de todos os outros militares, porque mesmo com esse clima de derrota, ele quer continuar lutando, porque no fundo ele gosta de matar. Ele não tem nada pessoal contra o Vietnã ou contra os soldados inimigos, mas ele só quer ter um alvo para descarregar essa sede de sangue dele. E a guerra passa a ser uma desculpa para ele encarnar essa máquina de matar que é o Justiceiro. A origem do Justiceiro como um vigilante é um pouco diferente da de outros super-heróis, porque ele não ganha poderes. Ele só passa por um grande conflito no campo de batalha que muda a maneira do Frank Castle pensar e acorda essa personalidade do Justiceiro dentro da cabeça dele. Essa história é indicada para maiores de 18 anos e ela justifica essa faixa etária porque ela é muito violenta. O Justiceiro atira, executa, chuta, mata, ele faz de tudo e o clima é pesado tanto na ação quanto nos temas abordados, porque a história ainda cita drogas, estupro, coisas realmente adultas, sabe? O que eu achei mais legal dessa história é como o leitor vai entendendo as motivações do Justiceiro para fazer tudo que ele faz como um vigilante, porque a história mostra que ele realmente gosta da guerra e usa a justiça como uma desculpa pra matar. Então, se você quer conhecer de verdade o Justiceiro, você tem que ler essa origem aqui. O segundo arco de histórias se passa depois da volta do Frank Castle pros Estados Unidos, depois que ele já tem toda uma carreira como Justiceiro na ativa, alguns anos depois da Guerra do Vietnã. A história mostra o Justiceiro numa guerra contra a máfia italiana, chacinando os caras sem piedade, até que ele é procurado por um antigo aliado dele, que é o Micro. Caso você tenha assistido a série do Justiceiro da Netflix, o Micro é aquele cara magrelão que aparece lá. E aí o que acontece é que o Micro apresenta uma trama que revela uma grande conspiração dentro do próprio governo americano, de pessoas que estão usando a guerra como uma fonte de dinheiro e poder. E o Justiceiro começa a investigar isso tudo. A história discute bastante esses pontos mais reflexivos, assim, sobre qual é o interesse de um governo em entrar numa guerra, quem é que sai ganhando quando se trava uma guerra contra algum outro país, quem é que ganha dinheiro com isso tudo. Isso é feito de uma forma bem madura, porque afinal a série é para maiores de 18 anos. A história também se aprofunda ainda mais nas motivações do Justiceiro para lutar contra o crime, mostrando realmente
que o Frank Castle tem uma obsessão pela violência e que a justiça é um caminho pra ele lidar com essa obsessão toda. A relação do Frank com o Micro também é muito tensa e interessante, porque eles se conhecem muito bem, já foram aliados e têm muito respeito um pelo outro. Mas, por outro lado, eles também não descartam a possibilidade de passar por cima do outro caso seja necessário. Como se fosse um negócio meio amigos, negócios à parte, sabe? Então fica um clima assim de você não saber o que vai acontecer e o final é... O último arco dessa edição mostra uma guerra interna dentro da máfia irlandesa de Nova York, que causou uma explosão gigante no centro da cidade e aí acabou atraindo o Justiceiro pra dentro dessa guerra. A máfia é dividida em vários grupos bem diferentes. Você tem as gangues clássicas, antigas, outra gangue que é só de negros, outra que é uma gangue familiar, tipo uma esposa e um marido que fizeram uma gangue. E isso define muito bem a diferença entre essas gangues. Eu achei que esse arco acaba não sendo tão denso quanto os dois primeiros a respeito do desenvolvimento da personalidade do Frank Castle. Ele acaba sendo mais focado em mostrar que o Justiceiro, mesmo depois de enxergar as motivações dele, continua seguindo cegamente aquele ideal de justiça e de matar num ciclo de violência infinito, sabe? Mostrando que ele realmente não consegue largar esse combate contra o crime, mesmo depois de tudo que ele perdeu nas outras histórias. Então, enfim, a história é muito boa, o roteiro do Garth Ennis é impecável e é por isso que ele é justamente um dos roteiristas de histórias em quadrinhos que eu mais gosto de todos os tempos, então com certeza vale muito a pena. Vamos falar um pouco sobre a arte agora, porque o desenho de cada um desses arcos é feito por um desenhista diferente. A arte que eu mais gosto é a do primeiro arco, porque eu acho que ela se permite ser um pouco mais caricata, e isso rende umas expressões muito marcantes e expressivas dos personagens. Ela tem uma cara de arte tradicional bem forte, com o traço bem grosso, que marcam que o desenho foi feito no papel, com lápis, sem muita firula tecnológica ou digital, sabe? E eu gosto bastante disso, acho isso muito bom, dá um tom bem legal pra história. A arte do segundo arco valoriza muito o uso de textura pra transmitir o tom dos acontecimentos da história. Por exemplo, nessa cena o Justiceiro tá contemplando um túmulo no cemitério com o céu azul ao fundo. Mas no próximo quadro, quando a cena se aproxima do rosto dele, você vê que o fundo fica todo rabiscado e caótico, pra refletir o tom do estado da mente dele, que é caótico assim como esse fundo todo rabiscado. A arte do último arco tem uma cara assim bem retrô, que eu acho que conseguiu usar paletas de cores bem marcantes ao longo das suas páginas. Tipo, nessa cena, você vê o azul e o laranja sendo as cores mais usadas, porque elas são naturalmente complementares e funcionam bem em conjunto. E ele usa muito bem esse tipo de combinação de cores, eu achei que deu uma cara bem legal com esse clima mais retrô da arte. Então, resumindo, são algumas das melhores histórias já publicadas do Justiceiro, e se você gosta do personagem ou quer conhecer ele também, porque tem uma história de origem aqui, você tem a obrigação de ler isso aqui, meu amigo, porque o negócio é excelente. Beleza, e se você também gostou desse vídeo, você pode deixar o seu like, o seu gostei, porque eu agradeço demais. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever aqui também e dar uma olhada na descrição desse vídeo, que tem o link para todas as playlists do canal organizadas por tipos de vídeo para você assistir. Então beleza, eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Valeu, show e um abraço!